Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos falar sobre a Cabalá e os 10 mandamentos e todos os outros mandamentos que tem na Torá. Exatamente, você pensou que fossem só 10 mandamentos? Você vai ver muito mais do que isso. Mas antes, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, vão comentar e compartilhar. Vocês vão compartilhar esse vídeo porque é muito importante a gente levar luz, levar sabedoria, levar conhecimento para as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Mas então, falando sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em hebraico, normalmente é falado Aseret HaDibrot. Isso causa uma falsa impressão de que só existem apenas eles, os 10 mandamentos. E que eles são os mais importantes de toda a Torá. Mas a tradução de Aseret HaDibrot é as 10 falas. Mas são apenas 10 dentro de um total de 613 mandamentos. 613 mitzvot. Mitzvah em hebraico significa mandamento. Mitzvot é o plural de mitzvah. Mitzvot, mandamentos. Então são 613 mitzvot em toda a Torá. Em toda a Torá. E a Cabalá nos ensina que todos os 10 mandamentos são escritos com 620 letras. Então, se você for pegar o texto original lá em hebraico e contar cada uma das letrinhas, você vai chegar no total de 620 letras. E o que a Cabalá quer dizer com isso? Então, Deus nos deu 613 mitzvot, 613 mandamentos, mas somada às 7 leis de Noé, que dá o total de 620. E quais são as leis de Noé? Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, respeitar a vida humana, respeitar o direito alheio, ou seja, respeitar o direito do outro, respeitar a família e o casamento, respeitar os animais e estabelecer tribunais. Todas essas são as leis de Noé. E a Cabalá também nos ensina que 613 tem a soma 10. Então, se eu pegar 6 mais 1 mais 3, eu vou chegar ao total de 10, que prova que os 10 mandamentos estão inseridos, não à parte, mas inseridos nos 613 mandamentos, nas 613 mitzvot. E nos lembra também, a Cabalá, que não é 10, o total não é 10, Deus não é 10, então prova a divindade dos 613 mandamentos. Ou seja, os 613 mandamentos, a Cabalá nos fala, nos alerta, que vem tão somente de Hashem. É a divindade dos 613 mandamentos, das 613 mitzvot. Mas o que são esses 613 mandamentos ou 613 mitzvot? Quando a gente lê a Torá, todos os 613 mandamentos ou 613 mitzvot também são lidas. Então, todo o texto da Torá compreende os 613 mandamentos. Lembrando que a Torá é composta de Bereshit, Gênesis, Shmot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Então,
Como são os 613 mandamentos ou as 613 mitzvot? Um grande rabino, médico, filósofo, cabalista, chamado Moshe ben Maimon, ou simplesmente Maimônides, era um rabino espanhol de Córdoba, que viveu entre 1138 a 1204. Ele enumerou todos os mandamentos da Torá, além dos 10 que foram recebidos no Monte Sinai. Lembra a passagem? Hashem, Deus, deu 10 mandamentos para Moshe, para Moisés. Além desses 10, Maimônides reuniu outros 603, que deu o total de 613 mandamentos. Maimônides dividiu essas mitzvot em duas categorias. A primeira, mitzvot aseh, que significa mandamentos para fazer ou mandamentos positivos, no sentido, não de positivos, positivo, negativo, mas no sentido de afirmativo, ordenativo, no imperativo, ação de fazer, ação de realizar, faça isso, faça dessa forma, faça. Então, esses são os mitzvot aseh. E a segunda categoria é mitzvot lo ta'aseh, que significa mitzvot que não farás. São chamados de mandamentos negativos. Lembrando que negativo não tem a ver com polos, positivo, negativo, ou caráter negativo, mas sim negativo no sentido de negar, é o não, ação de não fazer, de impedimento, não faça, não haja, não mate. Não matar é um mandamento nesse prisma negativo, da negação. Então Maimônides dividiu os 613 mandamentos nessas duas categorias, mitzvot aseh e mitzvot lo ta'aseh, de não farás. E Maimônides foi iluminado e observou que são, vejam só, 365 mitzvot de não faça, de mitzvot lo ta'aseh. O número 365, lembra alguma coisa para vocês? Exatamente, é o número de dias que compõem um ano inteiro. Então, o que a Kabbalah, o que Maimônides, através da Kabbalah, nos ensina? Ele nos ensina que existe um mandamento que deve ser entendido como: hoje é um dia de não fazer isso. Depois, um dia de não fazer aquilo. Depois, o terceiro dia de não fazer, até chegar aos 365 dias que a pessoa não terá cometido aqueles delitos. Então a gente pode entender que Deus, Hashem, falou ao homem: não faça isso hoje. Por outro lado, nos restam 248 mandamentos, 248 mitzvot, relacionadas à quantidade de ossos e órgãos que compõem o corpo humano. Ou seja, Maimônides descobriu, entendeu através da Kabbalah que esses 248 mandamentos estão ligados diretamente ao corpo humano. É como se Hashem tivesse dito através do corpo humano: cumpra, faça isso. São mandamentos que estão presos ao nosso corpo humano.
não tem como nós escaparmos desses mandamentos dos 248. Eles são, quando a gente nasce, nós já estamos repletos desses mandamentos. Nós já nascemos com esses mandamentos. Quando a gente vem para a terra, quando a gente se torna um feto, se torna criança, a gente cresce, não tem como sair, não tem como fugir. É da natureza humana intrinsecamente ligada, hermeticamente ligada a esses mandamentos. Por isso que quando a gente transgride esses 248 mandamentos que estão ligados diretamente ao nosso corpo, a gente sofre, a gente cai em depressão, doenças nos acometem, manchas nas peles nos acometem, nós ficamos com alguns distúrbios mentais, nós temos muita dor de cabeça, algumas outras enfermidades, porque nós estamos transgredindo, nós estamos rompendo essa naturalidade dos 248 mandamentos que nascem conosco, ou nós é que nascemos com eles. Então, fica aí a dúvida. E ainda tem os 365 mandamentos que devemos cumprir todos os dias. Então, quando eu deixo de cumprir um mandamento, eu estou prejudicando o meu dia e também estou prejudicando o meu corpo, porque todos eles estão ligados um a um. Os 248 com os 365 formam as 613 mitzvot, formam os 613 mandamentos contidos na Torá. Através do Talmud, a Kabbalah revela também que o valor numérico da palavra Torá, em hebraico, se eu pegar cada uma das letras da palavra Torá e fizer o valor numérico, eu chego ao total de 611. Mas aí você vai perguntar, mas não são 613? Só que os dois primeiros mandamentos dos 10 mandamentos recebidos por Moshe no Monte Sinai são os mandamentos de Deus em que ele fala na primeira pessoa diretamente ao povo, aos judeus que lá estavam. O primeiro é Anohi Hashem Elohecha, que significa eu sou o seu Deus. E o segundo é Lo Yelecha Elohim Acharei Alpanai, que significa não haverá outros deuses para ti diante da minha presença. E como esses dois mandamentos são ligados a Deus diretamente, 611 mais 2, 613 mandamentos. O Rabino Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi, que nasceu na cidade de Troyes, na França, em 1040 e faleceu em 1105, ou seja, ele é anterior a Maimônides. E ele era um estudioso, um completo estudioso, muito famoso por isso, por estudos da Torá, do Talmud, e inspirado pela Kabbalah, fazendo seus estudos cabalísticos, ele observou que o Talit, que é este aqui, que é um chale de orações, e ele é representado na bandeira de Israel. Esse chale de orações, esse chale usado pelos judeus para orarem, e é muito visto também aqueles que observarem
o Muro das Lamentações, vão ver os judeus utilizando o talit. Ele também é usado para envolver o corpo daquele que faleceu. É chamado também, entre aspas, de sudário. Latinamente chamado de sudário. O talit, que é o xale de orações, ele é composto de franjas. E cada uma dessas franjas é chamada em hebraico de tzitzit. E ela tem o valor numérico de 600. Se eu escrever a palavra tzitzit, eu vou chegar ao valor numérico de 600. Faltam 13. Cada tzitzit é formado por 8 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios. São 8 fios reunidos em grupos de 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Esse dá um total de 8 mais 5, 13. A soma dá 613. A lição de Rashi é exatamente que quando a pessoa utiliza o talit para orar, a pessoa está se cobrindo também e se lembrando também de todos os 613 mandamentos, de todas as 613 mitzvot da Torá. Também existe o talit katan, que é um talit pequeno. Quem já viu algum filme com judeus ortodoxos vão observar que na barra da sua camisa tem umas franjas que saem na lateral da sua cintura, que fica realmente na altura do cinto. Então você vai ver aí essas franjas. Aquelas franjas são o tzitzit. Ele está vestindo um talit katan, que é como se fosse uma camiseta, e no fim daquela camiseta tem essas franjas saindo. E ele coloca uma camisa igual a minha, ou uma camisa social, por cima. E as franjas ficam na lateral. Então a gente também veste as 613 mitzvot. Então as 613 mitzvot na Torá está no nosso dia a dia. 365 dias no ano são para cumprir, e 248 órgãos e ossos do nosso corpo humano. Não temos como fugir dos 613. Lembrando que, das 613 mitzvot, lembrando que 6 mais 1 mais 3 dá 10. E 10 é Deus. Essa é a grande oportunidade que nós temos de cumprir os mandamentos de Deus. Deus é 10, 613 mandamentos, 613 mitzvot, também são 10. Então, eu desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de paz, muita alegria para vocês e suas famílias, seus amigos, e espero que vocês reflitam sobre essa grande descoberta dos 613 mitzvot. Não são somente 10 mandamentos. E passem para os seus amigos essa grande descoberta. Um grande abraço para vocês. Shabbat Shalom Mevorach. E valeu!